Eu pertencia ao exército mexicano, já fazia um tempo, e por volta de 2016 eu estava de folga e sem nada para fazer. Eu tinha um companheiro, o Sr. Pedro. Ele era daqueles velhos que normalmente não tem nada de interessante e nada que, digamos, faça você pensar mal dele. Ou bom, pelo menos era isso que essa pessoa aparentava. Uma tarde fui à loja do Sr. Pedro, pois ele era o comerciante de quem eu gostava de comprar, porque, diferente dos outros, era o único que não me julgava ou sequer dizia algo por eu ser um membro ativo do exército mexicano. Naquela época, esse velho também tinha sido um membro nos anos 70 e passou toda a década de 70 e parte dos anos 80 na ativa. Até que, se não me falha a memória, acho que ele se desligou em 81. Agora que me lembro, ele era daqueles velhos de 50 e poucos anos que não ligavam para nada. Mas isso sim, ele era gente boa, de estatura mediana e um pouco grisalho, tanto no cabelo quanto em parte da barba. Um velho que claramente sabe muito e já viu e ouviu de tudo. Nesse dia fui comprar com ele, cumprimentei como de costume e, para falar a verdade, nem sei como cheguei a isso, mas de repente já estava encostado no muro onde ele atendia e cobrava, já estava bem envolvido. No assunto das experiências dele, poderíamos dizer que são estranhas e até curiosas, sobre bruxas, nauais, aparições e todo esse tipo de coisa. Eu estava zoando com ele falando sobre isso, até que, como uma boa garota, acabei dizendo: Gostaria de caçar um desses para ver o que acontece quando são abatidos. Não devia ter feito isso, pois o velho ficou feliz e acariciou minha mão. Sinceramente, eu até ia bater nele, achando que era daqueles velhos cinquentões que queriam algo comigo, mas não. Ele iniciou com uma frase que nunca esqueci. Você também quer caçar essas coisas? Me lembra de mim na casa dos 20. Quando entrei no exército mexicano, cheguei a caçá-las nas serras de Durango e Chiapas. Acredite, é divertido. Confio em você, minha filha. Sei que é discreta. Quer entrar para um clube onde caçamos bruxas e nauais? Olha, vou te emprestar, já que você não pode ter sua arma. Aliás, você vai precisar trocar o short, a camisa e o calçado, porque caçamos lá no morro. Olha, vem e entra. Vou te mostrar meu mata-bruxas. Não tenha medo, estou sozinho e não vou te machucar. De fato entrei, mas fiquei alerta, pensando que talvez ele quisesse me fazer algo, tipo ou algo assim, mas não. Dom Pedro baixou seu rifle de caça e me mostrou um rifle Remington. Não me lembro qual era o modelo, mas o que ele tinha era uma peça muito bem cuidada, com uma madeira impecável. Desde que ele pegou, aquilo me chamou muita atenção. Parecia muito bom, bem trabalhado. Quando percebi, já estava com ele nas mãos. Parecia sólido, bem feito. Ter algo assim te transmite uma sensação de segurança e poder que eu nunca tinha sentido antes, nem mesmo com o G3. Depois, só me lembro de chegar em casa, colocar uma calça, minhas botas góticas de cano longo e uma camisa de manga longa e pegar um boné preto. À noite, fui até onde Dom Pedro me disse que estava o resto do pessoal que, assim como eu, ia, segundo a gente, caçar animais. Caso a polícia aparecesse ou algo assim, eu levava minha mochila e o rifle. Cheguei ao ponto no morro. Era só mato e caminho difícil. Nada que antes, como membro ativo do exército mexicano, eu não tivesse enfrentado. Havia outras 15 pessoas. Quando cheguei, assim como eu, todos estavam com rifles e havia 2 garotos de 15 anos com espingardas de caça. Esperamos até às 11 da noite, combinamos o plano e nos dividimos. Levei um dos garotos para cuidar, já que ninguém queria. Acho que o nome era Jerry, mas não tenho certeza. Ele foi me seguindo, assustado e envergonhado. Da minha parte, com o treinamento e a experiência que eu tinha, naquele momento só me restava acalmá-lo e fazê-lo ficar quieto para que não fugissem da gente. O tempo todo eu o acalmei até chegarmos a uma pedra meio coberta pelo mato, e ali eu fiquei. E a próxima coisa ao chegar foi fazê-lo ficar quieto, porque ele já queria voltar e desistir. Não deixei ele desistir durante toda a subida. Já nesse ponto eram quase 00:30. Para um garoto ele estava morrendo de medo, mas desistir de jeito nenhum eu ia deixar. Ele estava aos meus cuidados e desistir não era opção, nem deixaria ele cogitar isso. Ele entrou nisso, então ficaria comigo. Eu gritei com ele. Já fica quieto. Vamos nos dar mal se você continuar falando assim. Se continuar, vou amarrar sua boca com fita para te calar. Com isso foi suficiente para calá-lo, embora na verdade eu tenha notado algo desde então.
Já fazia um tempo que eu não ouvia grilos, ou animais, ou sequer via os outros 14 que estavam por aí. Levantei o rifle e comecei a observar com a mira do rifle que seu Pedro tinha me dado. E de fato. Não, nem a pau dava pra ver. Não sei em que momento o moleque pegou minha mochila, mas de alguma forma ele conseguiu. Só me virei por causa do som característico da minha carteira sendo aberta. Quando me virei, ele já estava olhando meus documentos, tanto o INE quanto a carteira de identificação militar. De repente, virei, peguei a carteira da mão dela e dei um tapa nele. Não encoste mais nas minhas coisas, filho da puna. A raiva passou e eu me acalmei porque sabia que não era normal não se ouvir nada. Ainda mais quando estávamos subindo o morro, dava para ouvir claramente os grilos e os sons da noite. Me sentei e comecei a olhar tudo de novo com o rifle que o Sr. Pedro tinha me emprestado horas atrás. Não dava para ver ponta nenhuma. O garoto atrás de mim continuou com medo e nem carregou a espingarda, ficando paralisado. Segundo o sargento, podemos ir embora? Agora estou realmente com medo. Sinto que algo ruim vai acontecer. Não dei atenção para ele, mas admito que, apesar da minha negligência e ego, mesmo querendo fugir, ele ficou comigo e não foi embora. Fiquei assim por um bom tempo, achando que tinha passado só um pouco, até que olhei meu relógio no pulso e eram 2h40 da manhã. Fiquei impactada, continuei olhando com o rifle até que percebi algo. Naquele momento eu não tinha percebido, mas já fazia um tempo que só tinha um gato ali. Não parecia nada de errado até eu perceber que o gato parecia ter mais inteligência do que o normal. Ele estava farejando, olhando as pegadas e as seguindo como se fosse mais um, como eu. E o outro detalhe era que ele era incomumente grande, media quase metade da minha perna. Nunca tinha visto um assim. E outra coisa, os olhos dele pareciam mais humanos que de gato. E a terceira era que, diferente de um gato, ele se movia até em 2 patas como se fosse humano, e tinha, em vez de patas, mãos, como um humano, embora com pelos de gato. Mesmo com minha experiência e coragem, algo ainda me fazia duvidar e ficar paralisada. Não sei como ele fez isso, mas simplesmente ficou de pé em 2 patas e me olhou diretamente. Ele sorriu com dentes de humano e olhos de humano, me olhou e com suas 2 patas no ar fez algo na minha direção. Respirei, saí do transe e enquanto ele e o gato ria de mim, parti para cima dele. Agarrei o braço dele, o gato virou de novo e saiu correndo em 2 patas, sumiu pelo mato e, na verdade, ri. Ergui o rifle, reuni meus pensamentos e levantei o garoto. Levanta o rifle, levantei ele. Porque le di, pero parece que no estaba solo porque escuché que gritó vámonos, levanta, sal del pinche trance, hay que irnos. Joguei a garrafa de água nele e só assim ele saiu do transe. Mesmo assim, ele levantou a garota e começamos a sair como podíamos. E sinceramente, em parte do caminho, juro, coloquei o garoto na minha frente e ele corria com a menina. Eu fui atrás dele para proteger suas costas. Como disse, ele estava sob minha responsabilidade e eu ia protegê-lo. Atrás dele, sentia como se cachorros grandes nos seguissem. Comecei a disparar as últimas 4 balas que tinha no rifle, sem olhar totalmente para trás, e ouvi um cachorro latir. Não tanto de dor, mas de raiva, porque eu tinha feito algo com ele, e ouvi como ele começou a correr mais rápido para me alcançar. Último tiro e então ouvi ele cair e uivar de dor. Chegamos na vila e descemos todo o morro por volta das 3h20 da manhã. Lá estava o resto, junto com alguns policiais, já coordenando nossa busca, e quase toda a pequena vila estava lá também se preparando com facões, lanternas e tudo o que podiam para sair e procurar por mim e pelo garoto no morro. Assim que o garoto chegou, ele desmaiou e eu simplesmente parei e olhei para trás e nada. A noite toda foi uma confusão e interrogatório por parte dos policiais. Já às 5 da manhã, tudo terminou. O garoto ficou mal por causa da febre e, na verdade, passou 2 semanas de cama até se recuperar. O detalhe foi no dia seguinte. Eu dormi de manhã e acordei à tarde porque seu Pedro tinha vindo me visitar e cobrar o rifle dele, porque eu esqueci de devolver. Abri a porta, deixei ele entrar e ofereci algo para ele comer. Eu estava preparando quando ele me veio com a notícia. Ei, Mija, o que houve ontem à noite? Você viu algo? Está diferente. Você não soube que encontraram um velho no morro sem um braço e mais atrás encontraram outro com 2 ferimentos, um no peito e outro na perna? E principalmente seu garotinho Jerry, que te acompanhou ontem à noite, ele passou mal? Quando ouvi isso, me virei e o seu Pedro também entendeu na hora, assim como eu, por ter sido do exército mexicano.
Foi você, não foi? Parabéns, minha filha. Aqueles velhos já corriam boatos de que eram nauales, roubavam roupas íntimas de meninas assim da sua idade. E diziam que eles entravam nas casas para sugar o sangue das meninas. E dizem que foi assim que mataram duas, embora isso eu não saiba se é verdade. O bom é que, se realmente eram eles, você já trouxe paz para o povoado. Vem, vamos à loja, eu pago uns biscoitos ou o que você quiser para acalmar o susto. Simplesmente fui e me sentei e fiquei um bom tempo sem responder. Simplesmente aceitei quando saí do transe. Fui com seu Pedro até a loja dele, ele me deu de presente um pão dos chiquenhos de Veracruz, característicos de Chico. Veracruz, grandes, saborosos e docinhos para o susto. Daí, na última semana em que estive de folga e descansando, tudo foi paz no povoado. Não aconteceu nada e tudo já tinha se acalmado. Embora isso tenha sido o que confirmou tudo. Aqueles velhos que encontraram mortos eram os nauais que rondavam o povoado. Como eu disse sobre Jerry, ele ficou doente por 2 semanas, mas se recuperou e ficou ótimo de novo. Eu voltei ao serviço ativo e a partir daí tudo foi voltar ao normal e de certa forma tentar esquecer aquele susto que tive. Tudo por querer bancar o esperto e mexer com o que eu não entendia.